Vem comigo no Glória, pega esta aqui porque é de graça. Eu quero neste momento trazer para você um vídeo abordando este tema, buscando a Deus além dos nossos interesses. Buscando a Deus além dos nossos interesses. Por que talvez eu venho falar sobre isto? Você quer saber? Fique até o final deste vídeo. Deixe um like, ajude o canal, não custa nada. Você sabe que não custa nada, você já está aqui assistindo, você vai colaborar com amor, com alegria, sendo uma pessoa do bem e abençoando este canal. Deixa um like, tá vendo aqui embaixo? Deixa um like, ajude nós. Você é uma bênção na nossa vida, viu? E para nós é uma alegria você poder estar aqui até o final para receber uma palavra poderosa da parte do Senhor. Também compartilhe este vídeo, tá? E olhe aí, se você não é inscrito aqui embaixo, inscreva no nosso canal, ajude o canal. Aqui embaixo é só inscrever, acionar o sininho para receber as notificações e participar sempre dos nossos vídeos aqui. Hoje eu quero falar sobre este tema porque realmente tem sido complexo, né? Dentro deste nosso ciclo de convivência, tanto espiritual como social, uma ocorrência dessa geração que não se pode descartar, que é justamente pessoas que buscam a Deus por interesse, buscam a Deus por sua capacidade de abençoar, isso eu falo de Deus, pela capacidade de Deus abençoar, pela capacidade de Deus curar, pela capacidade de Deus fazer alguma coisa. É como louva, né? Aquele louvor, ele entoa: se Deus fizer, ele é Deus, e se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. É basicamente sobre esse ponto de vista que eu quero externar, mas eu quero inserir um texto como crivo, como uma estaca funda dentro desse pensamento. O livro de Lucas, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreve Lucas, esse doutor que possivelmente, além de médico, era teólogo e se tornou aí também advogado, né? Um homem que também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, fazendo aí menção a essa escrita Teófilo. E dentro de uma busca constante e profunda, Lucas então extrai minuciosamente situações que ocorreram no ministério de Jesus aqui, principalmente no evangelho dessa biografia de Cristo, que é um dos livros sinópticos, né, do Novo Testamento, que está inserido aqui nos 4 evangelhos. Porém, o livro de Lucas, no capítulo 17, ele conta aqui a história de quando Jesus sai a caminho de Jerusalém e ele passa pela divisa de Samaria e Galileia e de repente ele entra num povoado, numa aldeia, num vilarejo. Ele entra ali e encontra ali naquele povoado 10 leprosos que, vendo Jesus chegar, acompanhado possivelmente dos seus discípulos, de uma multidão ali, que Jesus sempre estava acompanhado, quando não dos seus discípulos, né? Ou melhor, quando não da multidão dos seus discípulos, onde os seus discípulos raramente o deixavam ele só, né? É claro que houve ocasiões que Jesus esteve só, mas a multidão era companhia como os discípulos, e os discípulos eram a prioridade da companhia de Cristo dentro desse contexto do seu ministério. Jesus então chega nesse vilarejo, a uma distância, talvez ali de 5 metros, de 10 metros, aqueles 10 leprosos pedem misericórdia para que o Senhor possa ter piedade, compaixão, e olhe para eles ali e cure eles. E quando Jesus então atende eles, né, e Jesus até trabalha uma questão de fé aqui, Jesus não cura instantaneamente ali, mas Jesus diz: vai e apresente-se aos sacerdotes, porque era uma lei
né? Isso estava dentro da lei do Antigo Testamento ali. Jesus está trazendo esse cumprimento da lei aqui, vai aos sacerdotes, né? Se você buscar no livro de Levítico, você vai ver a lei dos leprosos, como que funcionava essa questão da lei dos leprosos, né? Então eles recebem essa ordem de Jesus para que vão ao sacerdote e notifiquem a questão, né? E a caminho, aqui que está a questão, a caminho eles percebem que estão curados. E dentro deste momento que eles estão curados, é justamente aqui que eles praticamente, é uma conjectura, eles se alegram e ficam ali felizes por ver realmente que estão curados. Porém, aqui há uma questão que precisa ser notada de forma crucial. Um deles, samaritano, estrangeiro, volta, estrangeiro entre aspas, porque os samaritanos tinham conhecimento da lei, viviam sobre a lei, as festas, e tudo que havia dentro do contexto judaico. Os samaritanos era praticamente o reino dividido, o reino de Israel, o reino norte de Israel, dividido após a morte de Salomão, e que se misturou com os estrangeiros e acabou adorando Baal, enfim, acabou quebrando alguns conceitos de aliança, porém continuavam ainda dentro da lei, continuavam ali no Monte Gerazim, né, fazendo seus cultos, as suas adorações, suas festas, e a capital como Samaria. Agora esse samaritano volta aqui, ele volta, mesmo tendo um contexto de negligência com relação ao que os judeus pensavam, né, ao Reino Sul, que é Judá e Jerusalém a capital, o que eles pensavam, mas esse samaritano volta. E aqui que é importante, porque o samaritano, ele mesmo dentro da sua desintegridade, talvez diante da tua forma de enxergar, mesmo sendo um povo excluído ali, de enxergar, ele reconhece e volta, e quando ele volta, ele agradece, adora, glorifica assim ao Senhor Jesus Cristo pelaquela cura que ele havia recebido. E esse ex-leproso agora diante de Jesus, agradecendo, ouve uma frase de Jesus que é chocante. Jesus disse: aonde é que está os 9? Não foi curado 10? Cadê os outros aí? Foi 10 curados, por que só você voltou? Interessante isso, só você voltou. É interessante que dá para fazer algumas conjecturas. A questão deste samaritano que volta curado, esse ex-leproso curado, é porque ele entendeu que agora, se ele é curado, ele pode voltar para buscar muito mais. Ele não está conformado, e aqui que é interessante aplicar. Tem muita gente conformado só com as coisas dessa vida, muito conformado e buscando a Deus com essa questão de que realmente Deus é poderoso para dar casa, carro, curar enfermidade, levantar paralítico. Deus é poderoso, mas enquanto a sua salvação não tem sido um mérito, não tem sido prioridade, não tem sido aquilo que é primícia dentro das suas escolhas. Então, buscando a Deus além dos interesses, né? Precisamos buscar a Deus além. Ele volta e ele sabe, entende. Esse aqui é um paradigma que precisa ser abordado, porque ele quebra isso. Ele entende na mesma hora que esse Jesus que curou, que limpou ele da lepra, a caminho dos sacerdotes que ele estava indo, é o mesmo que pode dar muito mais. E a alma grita, ele volta para adorar e recebe uma surpresa quando Jesus disse para ele: olha, não foram 10, cadê os 9 que não voltou? Bom, em outras palavras, por tu ter reconhecido, né, e vieste me adorar, vai, a tua fé te salvou. É claro que soteriologicamente falando aqui, essa questão de soteria, né, que é uma palavra grega, ela também tem muito a ver, dentro dos seus sinônimos do grego aí, né, da raiz grega, ela tem muito a ver também com a saúde, né? Principalmente ela aponta isso, né, essa questão de soteria, salvação, como aplicando à saúde. E ele não só quis estar saudável dentro do seu contexto físico, terreno, da sua carne, do seu corpo, mas ele buscou, além daquilo,
e foi algo que marca muito a história desse ex-leproso, que foi a salvação da sua alma. Ele saiu dali salvo. E aqui, depois de ilustrar essa história para vocês, eu vou tentar trazer agora essa questão do leproso que volta. Primeiro, aqui o texto diz que esse ex-leproso que volta curado, né? Às vezes a gente esquece, ele já está curado, né? A gente acaba falando o leproso. Mas esse ex-leproso que volta, ele quebra alguns paradigmas, talvez religioso, paradigmas diante do conceito religioso, do conceito da lei, algumas coisas que estão praticamente ali diante de uma realidade escriturística. O primeiro paradigma que ele quebra é que ele volta a buscar além daquilo que ele já recebeu. Ele entende que existe muito mais. Ele não está conformado só com aquilo. Então, tem muita gente conformada só com as coisas desta vida, desta terra, e estão perdendo a sua salvação. E ele não, ele recebe a cura, mas ele quer mais, ele entende, então ele quebra esse paradigma, ele vai buscar além daquilo que ele cavoca, ele cava, ele procura muito mais. Segundo ponto que ele quebra o paradigma é porque ele é estrangeiro no contexto entre o relacionamento de Deus com Judá, com Jerusalém, né? Então, dentro desse contexto, na visão ali, ele é um estrangeiro, né? Porém, até o texto da NVI fala muito sobre isso, aqui no verso de número 18, né? O verso 18 fala, o próprio Jesus, né? Nessa versão diz, não é este estrangeiro, né? E essa realidade é que a salvação, os méritos de Deus ali, por bênção, por aliança, por pacto, por concerto, está tudo sobre Israel. Ainda que há uma promessa do Cordeiro morrer, né? E isso deliberar aí para nações, tribos e línguas, mas o conceito aqui é que ele está sendo visto como alguém que não merece nada, mas vai buscar. Ele é alguém tido como excluído do contexto das bênçãos de Deus sobre Judá, né? Mas ele busca confiantemente. Ele busca confiantemente ainda mais. E ele sabe que a mesma atenção atribuída ali, e isso é importante porque Jesus, quando cura, não faz acepção, dá a entender que os 9 eram judeus, porque aqui se classifica, é claro que pode ter um ponto aqui de crítica textual, onde a gente tem praticamente a pessoa desse samaritano como personagem exclusivo do contexto, porque ele volta, mas dá a entender que os judeus que os 9 eram judeus, e que esse era um samaritano que reconhece de verdade, quebrando alguns paradigmas, que era justamente buscando além daquilo que ele já recebeu, sabendo que Jesus é a fonte de muito mais, né? E sendo surpreendido com a salvação e acreditando que mesmo sem merecer, como estrangeiro ali, dentro desse contexto aqui, de rejeição diante da visão dos judeus, né? Ele vai até Jesus e provoca alguma coisa a mais ali, mesmo sabendo que não merecia. Então essas questões é muito importante porque é justamente esse problema que nós estamos vivendo, é o problema de uma geração que busca ao Senhor pelos seus interesses. E o tema aqui é buscando ao Senhor além dos nossos interesses, né? A gente está muito preocupado com os benefícios que Deus pode dar a nós. Nós estamos muito atentos, focados, apreensivos, ansiosos com aquilo que Deus pode fazer. Deus pode fazer, Deus é o Todo-Poderoso. É claro que Deus pode, nós temos exemplos extraordinários na Bíblia de coisas gloriosas, extremamente gloriosas e inexplicáveis, impossíveis, que Deus fez durante a história. A Bíblia Sagrada mostra isso. Mas nós não podemos buscar a Deus
pelos nossos interesses, porque queremos, porque Deus faz, porque nós se frustramos justamente pelo propósito da vontade de Deus que rege todas as coisas. Dentro desse contexto, nós temos aqui o próprio Cristo, trabalhando com este samaritano a questão da salvação. Né? Ele diz assim, olha, indiferente, eu percebo que indiferente você quer muito mais, né? Você não está satisfeito, porque a adoração ali, o contexto da adoração fala justamente de algo que converteu o interior do samaritano. E quando nós estamos convertidos, regenerados, transformados, quando nós alcançamos a compreensão, o entendimento das coisas de Deus, nós já não olhamos para Deus mais somente com esse propósito de receber alguma coisa. O grito aqui no verso de número 12 do capítulo 17 do Evangelho segundo escreve Lucas, ele narra justamente essa expressão: mestre, tem piedade de nós, olha para a nossa enfermidade, cura nós aqui, ajuda nós, né? E Jesus ali cura. E engraçado que ele vai, e eu faço uma conjectura, ele vê que está ali, põe a mão na cabeça e fala, rapaz, vou voltar. Deve ter mais coisa para receber. Ah, mas eu sou estrangeiro. Não, mas se ele me curou, ele não faz acepção, eu vou provocar algo muito mais. Né? E ali ele descobre que a salvação, ela é tudo, ela é o suporte maior de tudo. Então, quando nós valorizamos a salvação como prioridade, no contexto de que só Deus é digno de ser glorificado, porque Ele nos deu a salvação da nossa alma. Nós já não estamos mais condenados, estamos aí justificados por Cristo, pelo sangue de Cristo, e já temos direito, como patriotas, né? Tendo o DNA dos céus em nossas veias espirituais. Então, já não há mais o porquê de ficarmos aí preocupados se Deus fez ou não fez, se curou ou não curou, se agiu ou não agiu, porque a prioridade nossa é o nosso Deus. É o nosso Deus que nos deu a salvação. Só Ele fez isso por nós. Então, esse é um problema seríssimo da nossa geração. Um problema que tem levado muitas pessoas a desanimar, parar, recuar, pessoas que têm praticamente parado e se frustrado. Uns olham para o homem, outro olha para isso, olha para aquilo e desanima, como que se Deus fosse culpado dos erros humanos, das falhas humanas, como que se Deus fosse culpado dos problemas alheios da vida cotidiana, né? E Deus fez o que ninguém poderia fazer, Deus fez aquilo que deveria ser feito dentro de uma situação prioritária, que é majoritária, prioritária, primordial, que é dar a salvação. O resto não importa, o que passarmos. Né? E esse é o meu vídeo mostrando para vocês que estão me assistindo, pessoas buscando a Deus diante de interesses. E nós precisamos aprender a glorificar a Deus, amar a Deus, sendo Ele abençoador no contexto literal, como também, às vezes, não abençoando, mas sendo doador da bênção a qualquer momento dentro do seu propósito e vontade. Então, Deus jamais deve ser barganhado pelos nossos interesses. Isso não é crer em Deus, estar com Deus, amar a Deus, confiar em Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus e é digno, se fizer, de ser glorificado. Se não fizer, Ele também é digno de ser glorificado. E eu deixo esse vídeo já pedindo aquele like para você, ajude nós. Aqui embaixo tem aqui para você se inscrever, ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Deus abençoe a todos e o tema foi este: buscando a Deus além dos nossos interesses. A pergunta fica: como você tem buscado ao Senhor? Como é que você tem demonstrado este amor ao Senhor? Você tem demonstrado pela cura, pelo carro, pela porta de trabalho, por uma faculdade formada, pelo namoro bem-sucedido, por um casamento abençoado, pelos filhos, né, abençoados? O que você tem buscado? Ou você tem buscado a Deus porque Ele te salvou e isso é suficiente? Qual é o interesse maior? Porque se a salvação é o teu interesse maior e Ele é suficiente,
então Deus será sempre suficiente em qualquer questão. Amém? Meu grande abraço a todos. Fica com esta palavra, buscando a Deus além dos interesses. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. O like, não esquece. Aqui embaixo, inscreve em nome de Jesus.